Então, próxima aula, o que nós vamos fazer? A gente continua interagindo com o banco de dados. Então, assim, atualmente a gente só fez a inclusão. Tá? Então, vamos recapitular aqui rapidamente o que a gente fez para incluir uma informação no banco. Primeiro, esses três comandos fazem o quê? Lembrando, MySQL Connect faz a conexão. O que eu tenho que dar para o comando? Eu tenho que dar o host e usuário e a senha. SelectDB faz o quê? Seleciona qual é o banco, usando a variável de conexão. E query é aí que tá, é aí que mora o perigo. Que é aí que a gente faz de fato os comandos MySQL. Esses comandos a gente não usou quase. Mas ó, aqui eu estou usando o banco de dados local, tá? Então aqui eu posso executar tranquilamente a mesma ideia lá do roteiro. Então eu posso usar inclusive esse banco de dados deles aqui. O banco de dados de CDs, CD call, né? E a tabela CDs. Então aqui em SQL, nesse painelzinho aqui, ó, eu posso... Então olha aqui, ó. Aqui já tem um exemplo, né? Select asterisco, from CDs, where 1. Bom, aqui não tem muito... Mas se a gente pegar os comandos do roteiro lá que eu coloquei, que aí sim, dá pra gente aplicar eles aqui, ó. Olha lá, ó. Select asterisco from CDs, barbada, né? O que significa isso? Seleciona todos os registros do... Seleciona tudo que é registro. Então eu coloco esse código lá, executar, ele vai me trazer aqui embaixo todos os CDs. Beleza. Isso que a gente está fazendo é comando SQL, é comando de banco. Tá? O que mais que eu coloquei lá? Vamos ver. Ó, select cds.titel from cds. Barbada também. Notem que ali o que aconteceu? Trocou, né? Ao invés de asterisco, entrou outro cara ali no lugar. No lugar de asterisco ficou cds.titel. Titel é um campo, cds é uma tabela. Então ele está dizendo assim, ó, o campo titel da tabela cds. É de trás para frente que a gente faz a leitura. Então ele vai pegar somente... Mas o SQL puro ele não exige o nome da tabela, ponto, o nome do campo. Não é que ele exija, é um padrão. Eu sempre peço para o pessoal usar. Sempre. Por questão de padronização. Vai ter um momento que isso aqui vai dar um problema, mas nem sempre os alunos chegam nesse problema. Então eu acabo fazendo o seguinte, usa o padrão que aí tu não te incomoda. Então é padrão. Se tu botar só titel, funciona também. Tá? É mais ou menos aquelas coisas do HTML lá. Ó. Vamos ver o que ele listou aqui. Ó, tá aqui embaixo, ó. Parece que não listou nada, né? Mas tá aqui, ó. Por que ele listou só isso? Porque a gente disse que queria só uma coluna. Tá? Vocês lembram de alguma outra coluna que tinha lá? Lembram? Ah, não lembro. Não lembram? Vamos lá olhar. Hã? Ó, olha aqui, ó. Coluna titel, interprete, jar, sei lá o que é isso. Mas, por exemplo, eu posso ir lá e trocar. Ao invés de titel, interprete, né? From CDs, mesma coisa. Tá? Só mudei a coluna. Esse aqui é bem fácil, na verdade, de executar. Esse errinho aqui eu não estava esperando esse errinho, tá? Vamos ver. Mas ele está funcionando. Então, ó, interprete. Ok. Então, assim, ó, a primeira parte com SQL são os comandos de listagem. Que são esses que a gente está usando. Select alguma coisa. Tá? A maioria deles é os que vão se deparar. Então, para o SQL é barbada listar as coisas. Porém, para nós, como é que vai funcionar? A gente tem que fazer comando, que vai pegar os dados, e a gente tem que achar uma maneira para que esses dados venham para o PHP. Então,
que a gente faz na hora de trazer esses dados? Nós temos que pegar mais um comandinho que não está nessa lista aqui. Tá? É o primeiro comando que vocês vão ter contato. Que é o MySQL Fat Array. Fat Array. O que ele faz? Ele pega o retorno do SQL, transforma numa estrutura que o PHP possa trabalhar, e a gente pega essa estrutura e transforma em variáveis. Por isso que tu não ia conseguir fazer a listagem. Certo? Transformando em variáveis, aí eu posso jogar com elas dentro do HTML. Então tem quase 3 passos aí para fazer. Tá? De uma forma básica aí. Certo? Então, e aí, que mais que tem aqui de comandos? Ó, só para eu passar por eles aí, pelo menos. Ó. Aqui a gente tem um exemplo de inserção. Olha lá, insert into. Então aqui é um exemplo que a gente já fez, né? Insert into. No caso do insert é fácil de fazer porque não tem muito mistério. A única coisa que a gente trocaria, se fosse usar no PHP, seria a parte dos dados ali, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó, insert into CDs, que é a tabela, os campos, e depois da palavra values vem os valores que eu quero em ordem. Na verdade, por que está tão pequenininho? Obedecendo a ordem que eu coloquei aqui, ó. Titel, interprete, jar e id. Lá no SQL, vocês lembram o que a gente teve que fazer? A gente fez isso aqui, ó. Por exemplo, sei lá. A gente fez essa situação aqui, lembra? Porque a gente usava variável lá. Então já tinha uma pequena diferença. Aqui, como é SQL puro, eu posso simplesmente escrever. Notem que lá no roteiro eu fiz isso. Olha aqui. Mas sempre entre aspas, sim. Sim, porque para o SQL, quando é texto, tu vai colocar entre aspas. Ó. Barbada, né? Na verdade, quando é número, pode também ir entre aspas. Não é problema. É que depende do tipo de campo. Eu não vou entrar nesse mérito também. Vamos lá, mais outro. Vamos passar por eles aqui. Já deu problema nesse negócio de texto e número, né? Aham. Por isso que eu disse para vocês que a maioria prefere trabalhar tudo como texto na parte do banco e no sistema tratar isso aí, para evitar problemas de conversões. Aqui ó, tem um negócio que eu não falei para vocês ainda, mas o que ele está fazendo aqui? Select asterisco. Vamos traduzir. Tudo. Pega tudo que está lá, todos os campos. Da onde? A tabela do campo de CDs. Da tabela CDs, campo título. Aí, like. Opa, o que é isso aí? Like. O like é um comando do SQL para filtrar dados. Tá? Exato. Então aqui é bem pesquisa mesmo. E aqui, ó, ele já está usando uma anotação do SQL também. Uma espécie de operador. O que significa isso? Tá? Tem a palavra senhora, entre aspas, simples. Só que no início e no fim da palavra tem um %. O que significa isso aí? O % antes ou depois significa o seguinte: não me interessa qual é o caractere que vem ali e nem quantos. Mas eu quero que ele considere que em seguida vem a palavra senhora. E o % no final está dizendo a mesma coisa. Não me interessa o que vem depois e nem que quantidade. Então, na prática, eu quero pegar todos os registros que no título contém a palavra senhora. É isso que ele está fazendo aqui. Bacana, né? É exatamente o que a gente faz na vida real aí para sistemas reais, né? É um tipo de pesquisa. O próximo, delete. Na cara já está dizendo, né? O que isso aqui faz? Delete. É para deletar. E o delete funciona bem assim mesmo. No caso do PHP, a única coisa que a gente vai mudar aqui seria as variáveis. Então não altera muita coisa. E ID igual a 11, o que seria? Pois é. O que vocês acham que é um ID? O ID é um código. É um código. Imaginem que os produtos, quando são cadastrados, eu tenho que ter algo que diferencie eles, né? E a maioria dos bancos de dados aí que tradicionais, né? Porque existem algumas diferenças, mas eles usam código e aí o código ele não é nunca repetido. Então aí tu consegue facilmente ir lá e dizer, eu quero excluir o produto número 42. Então não vai ter outro produto 42.
Então essa é a ideia. E por último, update. O que vocês acham que é update? Alterar. Então isso aqui nós vamos fazer também. Ó. Eu quero alterar a informação de um CD. Então ali ele está fazendo. Ó. Só que aqui ele está alterando quem? O CD com o título. Na verdade, o CD para o título, desculpem. Eu quero trocar o título para Ave Maria. Aí aqui está a condição. Ó. Aonde o ID for 21. Como é que tu faz isso aí lá? Bom, aí nós vamos ver. Aqui entra o seguinte, entra a questão de visualizar os dados e entra a questão de montar de uma maneira que fique boa para o usuário fazer isso. Tá? Então é isso que eu vou tratar, vou iniciar a tratar na próxima aula nossa. Com vocês. Tá? Então, era isso.